Fala galera, estamos de volta e agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que está pegando fogo. Nessa 24ª rodada, o Fluminense saiu para pegar o Goiás. O Fluminense que vinha de 6 jogos sem perder e de 2 vitórias. E mais uma vez conseguiu a sua 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro e se distanciou de vez da zona do rebaixamento. E o Fluminense foi bem nesse jogo. O Fluminense teve 69% de controle da bola nessa partida contra o Goiás. Porém, no primeiro tempo, o Fluminense não era um time objetivo. O Fluminense era um time de toque para o lado. E aí esse jogo foi, o Fluminense infelizmente deu um mole logo de cara, numa bola, claro, sempre ele, o Walter ganhou ali meio que na área esquerda do Fluminense, dominou, deu um bicão para dentro da área, deu uma jornada nas estrelas. E numa troca de uma bobeira ali da zaga, a bola bate para lá, sobrou para o William Matheus, que bateu 1-0 para o time. Nada pode fazer o bom goleiro Diego Cavalieri. E aí aquilo, primeiro tempo exatamente isso, o Fluminense com muito toque lateral, sem se projetar ofensivamente, sem muita objetividade. No segundo tempo não, veio logo com 2 substituições. Bruno, que tinha levado o 3º amarelo e estava meio violento nesse jogo, chegando muito duro, foi trocado por Igor Julião. Já entrou no time do Fluminense, o Fluminense fez a substituição e entrou com o jogador Eduardo. Eduardo que é um outro valor do Fluminense que dá uma boa dinâmica. E o Fluminense logo aos 7 minutos com o Jean, com um pouco de sorte, né, que a bola bateu na trave, bateu no goleiro e entrou, e empatou o jogo. E o Fluminense foi pressão, o Fluminense foi para cima. Dava um pouco de contra-ataque sim para o time do Goiás, sempre capitaneado por Walter. Walter sempre perigoso, sempre segura 2 jogadores lá na frente. É um time que tem o do Cearense que dá um volume, uma saída boa de jogo. Tem alguns jogadores interessantes, mas Renan Oliveira é outro jogador que veio do Atlético Mineiro, muito bom jogador, sempre ali fazendo jogadas rápidas, sempre tramando algo com o Walter. Mas o Fluminense bem postado, saindo rápido para o ataque, estava Fluminense usando muito bem as laterais, fazendo jogadas de ultrapassagem, forçando muito o jogo, principalmente na velocidade de Birubiru. Numa dessas, uma bola centrada para Rafael Sobis, ele vai lá e vira o jogo. Fluminense vai e chega a 33 pontos. Fluminense agora Fluminense com 7 jogos sem perder, 3 vitórias diretas, se afastou da zona do rebaixamento. Fluminense parece que encontrou um caminho. Ainda não vejo um time forte como era no passado, mas claro, tecnicamente é um time que não poderia realmente estar ali brigando pelo rebaixamento. Agora vamos para o outro jogo do sábado, que foi exatamente o jogo do Botafogo. Infelizmente o Botafogo saiu derrotado mais uma vez no Maracanã. 2 semanas aí tenebrosas para o Botafogo. Primeiro foi a derrota para o time do Cruzeiro, depois a derrota para o Bahia. Um jogo que ele podia ter saído derrotado na Copa do Brasil pelo Flamengo. E aí chega e pega a Ponte Preta lá na zona de rebaixamento e me perde no Maracanã. E aí a torcida fica revoltada, todo mundo reclamando. Mas vamos analisar esse jogo. O Botafogo mandou no jogo. O Botafogo dominou o jogo o tempo todo. Estava muito bem pautado. O Botafogo, uma coisa que eu sinto falta, porque eu falei desde a saída do Vitinho, falta é aquela finalização como estava tendo na época do Garoto. O Garoto chutava todas pro gol. Estava sempre abriu, o Garoto batia. O Botafogo agora não. Toca. Parece que quer ser nem em Barcelona. Quer chegar tocando dentro da área e fazer gol. Não é toda hora não. E aí o que acontece? O time dos caras fez um gol de pênalti aos 41 do primeiro tempo e jogou o segundo tempo todo lá com os 11 jogadores dentro da intermediária. E aí umas tocadas, outras saindo num contra-ataque. E olha que teve contra-ataques perigosos. Quase eles conseguiram ampliar, mas o Botafogo não pressionou, buscou, jogou pelas laterais, tentou forçar o jogo, mas não deu. No segundo tempo, Oswaldo de Oliveira sacou Sidorf, saiu, nem olhou para o treinador, mas Sidorf fez foi um jogo meio atípico, porque Sidorf deu uma furada horrorosa no jogo. Lodeiro bateu o pior escanteio dos últimos 20 anos no futebol.
Quer dizer, os dois jogadores que para mim são os principais hoje no time do Botafogo não foram bem. Porém, Yuri também não estava muito bem, entrou o Otávio, deu um outro volume, o Botafogo até criou chances. Bola cruzada dentro da área, os caras chegando atrasados, carrinho que não chegava, mas não deu. Botafogo agora não ficou muito bem no Campeonato Brasileiro, tá aí, perdeu o segundo lugar, caiu para o terceiro lugar, deu sorte para o Atlético Paranaense. Tomou uma pancada em casa de 5-3 do time do Vitória, que se o time do Atlético Paranaense ganha, o Botafogo cai ali para a quarta posição. Pelos estatísticos, o Botafogo agora só tem 2% de título e 78% de chance de chegar na Libertadores. Acredito ainda no Botafogo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ainda tem muita coisa para acontecer. Realmente, o Cruzeiro está com o título na mão. Mas se ele der a mole em 3 jogos, a galera já encosta. Quer dizer, ainda pode. O Botafogo ainda mostrou. O Botafogo deu azar nesses últimos jogos. Jogou bem contra o Bahia, jogou também, não foi fenomenal contra, foi um domínio completo e aí perdeu. Não, mas acho que o Botafogo poderia ter saído pelo menos, sair ali com uma vitória, ele tinha chance sim, mas não deu. Agora, no domingo, Flamengo e Vasco foram jogar. O Flamengo pegou o Criciúma, o jogo dos desesperados, literalmente, o jogo de 6 pontos. Se o Flamengo perde esse jogo, o time do Criciúma passa. Um jogo que o Flamengo começou avassalador. O Flamengo foi para cima, envolvente, jogando futebol simples, como eu falei, igualzinho na Copa do Brasil, sem invenção. Time bem sem tomar susto atrás e indo para dentro. Tá jogando no Maracanã, vai para cima dos caras. E isso que aconteceu, o Flamengo foi para cima e com 23 minutos de jogo o Flamengo já estava ganhando de 3-0. Porém, já tinha tomado um susto logo no primeiro minuto com o Fábio Ferreira, ex-Botafogo, uma cabeçada livre no escanteio, livre dentro da área do Flamengo. O Flamengo não estava ganhando de 1-0. Numa bobeira, num lance que logo depois que o jovem Samir caiu ali pelo lateral direito, a bola foi para o Felipe que era para zerar essa bola, chuta para a lateral, Bito, não dá a bola no Amaral, de costas, com 2 jogadores em cima dele, e quase Lins faz o gol. O Amaral conseguiu se recuperar e chutou, o chute prensado foi para escanteio. Tudo bem, o Flamengo foi lá, fez 3 gols, realmente o Flamengo jogando com muita velocidade, ainda teve uma chance com o Paulinho, um excelente passe de Elias, driblou o zagueiro, bateu de esquerda, rente atrás. Paulinho, que novamente foi o motorzinho do Flamengo, cai pelos 2 lados, se movimenta muito, sempre vai para o drible, não é um jogador tecnicamente, mas é um bom jogador, e fez a diferença, era o motorzinho. Só que o Flamengo, quando fez o terceiro gol, exatamente no lance, no terceiro, que teve a expulsão do goleiro Elton, do time do Criciúma, e aí foi convertido o segundo gol de Hernani no jogo, o Flamengo tirou o pé do acelerador. Começou a tocar muita bolinha, André Santos, que estava muito bem no jogo, começou a ficar tocando muita bola lateral, Elias recuou um pouquinho, Elias que nesse jogo, ele veio no lugar de Carlos Eduardo, veio meio mais avançado, deu também, diminuiu, o time todo tirou o pé do acelerador. E o time do Criciúma, que está no desespero, foi para cima. E olha que no segundo tempo o time do Criciúma teve chance, o Flamengo podia também ter feito um golzinho, porém esse gol só deu aos 34 minutos, numa bola lá, uma triangulação entre Léo Moura, Cáceres, Paulinho, sobrou para Elias foi lá e fez 4-1. 4-1 que dá ao Flamengo uma respirada, mas o Flamengo tem que estar ainda com sinal de alerta. Próximo jogo pega o Curitiba lá no campo. Normalmente o Flamengo sempre dá uma pancada de 3, de 4 lá no Sul. O Flamengo tem que abrir o olho, porque se perder o próximo jogo, logo tem um encontro contra o time do Vasco, que aí pode ser um jogo do Flamengo, aí Flamengo e Vasco, tendo quem ganhar sai da zona de rebaixamento. Flamengo, se manter essa forma de jogar em casa, se livra. E o último jogo dos cariocas na rodada foi exatamente Vasco e Bahia. Um 0-0, mas foi um 0-0 emocionante. Um jogo muito bom de se ver. Foi um jogo, no primeiro tempo, com muita velocidade. Os times jogando com muita velocidade. Era um jogo
que nem o Atlético Paranaense Internacional na Copa do Brasil, mas é jogo até de categoria de base, só correria, mas dentro dessa correria, o time do Vasco estava muito mais bem postado em campo. É que eu falo, o time do Vasco é o time que mais oscila nesse campeonato, e ele oscila exatamente no mesmo jogo. Primeiro tempo, o Vasco podia ter saído ali pelo menos com 2-0. Teve aquela excelente jogada de Darkson. O Darkson tentou do meio de campo fazer um golaço, quase faz um gol lá Pelé. Gol que o Pelé não fez, ele quase conseguiu, mas o goleiro Lomba conseguiu fazer uma grande defesa. Teve jogadas, grandes jogadas do time do Vasco, chegada pelas laterais, Fagner muito bem, e o Tom, jogador estrangeiro chegando muito bem pela lateral esquerda, Juninho Pernambucano, time bem postado, parecia que o Vasco ia sair com a vitória. Porém, no segundo tempo, desligaram novamente o time do Vasco, e o time do Bahia veio para cima, e aí foi o contrário, o time do Bahia dominou o jogo. Porém, lá para os 30 minutos, as substituições no Vasco surtiram efeito. O treinador Dorival Júnior tirou Marlon e entrou com Willian, atacante, excelente atacante, joga muito bem pelas extremidades. Juninho Pernambucano cansado, deu vaga para André que dá força para o time. E Darkson, saiu o Darkson e entrou o John Clay. E aí o que acontece? O Vasco estava no 4-5-1, foi para um 4-3-3. Veio para cima, abriu o Willian de um lado, Edilmilson e André. Quer dizer, 3 atacantes, com meio de campo foram Felipe Souto, Pedro Ken e John Clay. E aí, velocidade, chegaram os laterais, o Vasco dominou o jogo de novo. E teve a chance no finalzinho, numa jogada muito bem tramada pela esquerda, caiu no pé de Edmilson, bateu e Marcelo Lomba fez grande defesa. Infelizmente o Vasco merecia mais sorte nesse jogo. Foi a mesma coisa na derrota do Atlético Mineiro. O Vasco merecia um resultado melhor, mas não deu. Galera, rodada do Campeonato Brasileiro pegando fogo. Próximos jogos, os times cariocas saem para pegar só pedreira. Flamengo, como eu falei, Flamengo vai pegar o time do Curitiba lá. Historicamente, o Flamengo sempre leva uma pancada lá no Sul. A 25ª rodada começa exatamente esse jogo, que é o jogo da quarta-feira, Flamengo e Curitiba. Tem o clássico Fluminense e Botafogo. Esse jogo vai ser interessantíssimo para todos. Pode ser a redenção do Botafogo saindo dessa fase difícil que está, e o Fluminense podendo aí, de repente, quem sabe, emplacar a quarta vitória seguida e os outros jogos sem perder. O time do Vasco pega uma pedreira, pega o Internacional. O Internacional tá fogo, é um time que tem altos e baixos também, mas é um time muito bem formado. Perdeu agora para o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, mas fez jogo duro o tempo todo. Dunga aí meio que ninguém sabe se cai, não cai, meio segurando o Dunga, mas é um jogo difícil para o time do Vasco. Mas acredito na vitória do Vasco. O Flamengo vai precisar correr muito lá no Sul. E Fluminense e Botafogo, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Galera, vou me despedindo. O NGT Esporte está chegando ao seu fim. Semana que vem temos mais um encontro marcado. Vamos falar muito sobre futebol, muito sobre o esporte no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, galera, aquele abraço, boa noite e até lá.